Bem, então gravando a partir de agora a nossa aula, análise combinatória. Eu, particularmente, morro de medo desse conteúdo. E deixe dizer a vocês por que, transmitir um pouco do meu medo para vocês, porque é bom ter medo dele. Durante a graduação, eu fiz escola técnica federal no ensino médio, então eu fiz curso técnico. Não houve muita ênfase nesse assunto, análise combinatória, porque para um técnico em edificações, né, que vai trabalhar construindo casa, combinatória não era um assunto de grande monta. O mais importante para a gente era saber geometria plana, geometria espacial, porque a gente precisava medir as coisas, né? Era o que mais a gente usava, era essa geometria. A álgebra era muito mal usada, muito pouco usada. E a análise combinatória, particularmente, não era vista de uma maneira mais cuidadosa. Então, quando eu fui dar aula, foi que eu fui aprendendo análise combinatória, né? Porque durante o curso de matemática ela também era basicamente usada. Mas graças a Deus, assim que eu comecei a estudar, a fazer o curso de matemática, eu comecei também a dar aulas. Então eu cheguei no momento em que fui dar aula de análise combinatória no segundo ano, sem nunca ter estudado análise combinatória profundamente. E nesse período eu lembro que o professor Simvaldo e o professor Chico Potiguar, eles também passavam, de vez em quando, alguns questionamentos que eles mexiam com questões de cursinho, coisas assim. E aí eles passavam alguns questionamentos de análise combinatória para a gente lá no centro acadêmico. E aconteceu várias vezes deles passarem um problema de análise combinatória em que eles tinham uma resposta e dentro do centro acadêmico apareceu mais umas duas ou três respostas distintas. E por mais de uma vez aconteceu deles terem razão, a resposta certa seria as dele, mas aconteceu também da resposta certa ser de um de nós, dos estudantes. E nem sempre do mesmo estudante. Às vezes uma resposta minha, às vezes uma resposta de um colega, às vezes uma resposta de um outro colega. Então, eu comecei a ter medo desse conteúdo porque é um conteúdo que o estudo é baseado em decisões. Boa tarde. Boa tarde não, né? Bom dia. O estudo é baseado em decisões. E aí, tudo em matemática que você toma decisões, né? O grande problema é esse, é se você tomou todas as decisões que precisava. Será que faltou alguma decisão? Ou será que eu tomei decisões sobrepostas, né? Eu tomei uma decisão, tomei uma outra e contei duas vezes a mesma coisa. Então, é um conteúdo que exige perícia, você tem que estar acostumado a fazer, tem que fazer muito para acostumar, e exige técnica. Existem coisas que, devido muita gente já ter feito muitas vezes, começa a perceber que algumas posturas são necessárias. E aí esse nosso texto, ele indica essas posturas. Ele é muito bom nisso. Então vamos ouvir o que diz o nosso texto, né, para a gente poder entender quais as estratégias para trabalhar com análise combinatória. Então, 6.1, o princípio fundamental da contagem. Tudo começa aí, tudo começa no princípio fundamental da contagem. E o princípio fundamental da contagem diz que se há X modos de tomar uma certa decisão D1, X modos de tomar uma decisão D1, e tomada essa decisão D1, você precisa tomar uma decisão D2 e você tem Y modos de tomar a decisão D2. Então, o número de modos de tomar sucessivamente as duas decisões, as decisões D1 e D2, as duas decisões consecutivas, né? Tomo essa, logo depois tomo essa, é X vezes Y. Isso é o princípio fundamental da contagem. E isso noteia tudo daqui em diante, tudo, tá? Se dito assim de maneira genérica fica esquisito, mas quando você vê um exemplo fica claro para você, né? Então aqui o exemplo 1. Como 5 homens e 5 mulheres, com 5 homens e 5 mulheres, de quantos modos se pode formar um casal, né? De quantos modos aqui está digitado errado, se pode formar um casal. Bem, solução. Formar um casal equivale a tomar duas decisões, decisão D1 e decisão D2. A decisão D1, escolher o homem, né? Então tenho 5 homens, vou escolher um. A decisão D2, escolher uma mulher. Aí eu formei um casal.
Então, de quantos modos é possível? Bem, segundo o princípio fundamental da contagem, 5 vezes 5. 5 modos a primeira escolha, 5 modos a segunda escolha. Acredito que isso já é intuitivo, mas se para alguém não for, então pensa, escreve, né? Vai riscar para pensar. Homem 1, homem 2, homem 3, homem 4, homem 5. Então, na hora em que eu vou fazer o casal, eu vou fazer uma escolha desse. Então, por exemplo, se eu escolhi esse, eu terei 5 mulheres para escolher depois que eu escolhi esse homem. 5 opções. Para esse daqui, simplesmente para esse. Então, para essa daqui eu já tenho esse vezes 5. Aí quando eu fizer a escolha desse daqui, eu também terei 5. Quando eu fizer a escolha desse daqui, eu também terei 5. E assim por diante. É por isso que o princípio fundamental da contagem tem razão. Para cada uma das opções que eu tenho na escolha D1, eu terei 5 vezes aqui nesse caso a escolha D2, né? Então, é a quantidade que eu tenho para a escolha D1, x, vezes a quantidade que eu tenho para a escolha D2, y. Tá certo? Então, se isso não é intuitivamente claro, pensa um pouquinho, porque tem que ficar intuitivamente claro. Bem, exemplo 2. Vamos ver as diversas variações que vão surgindo nesse tipo de contagem. Uma bandeira é formada por 7 listras que devem ser coloridas usando apenas as cores verde, azul e cinza. Se cada listra deve ter apenas uma cor e não se pode usar cores iguais em listras adjacentes, de quantos modos se pode colorir a bandeira? Então, tá lá, você tem esse problema na sua mão, você tem lá 7 listas para colocar. E aí em cada uma você vai escolher uma cor. Então, veja que é tomada de decisões. Eu vou escolher uma cor para a primeira lista, é uma tomada de decisão. Eu vou escolher uma cor para a segunda lista, é outra tomada de decisão. Eu vou escolher uma cor para a terceira lista, é uma outra tomada de decisão. E assim por diante. São tomadas de decisões. Né? São 7 tomadas de decisões que vão acontecer aqui. Então, colorir a bandeira equivale a escolher a cor de cada listra. Há 3 modos de escolher a cor da primeira listra. Então, na hora em que eu vou escolher a primeira listra, eu tenho 3 possibilidades. Bem, e daí em diante o que acontece? A partir daí, 2 modos de escolher a cor de cada uma das outras listas. Então, eu escolhi uma das 3, aí só me restam 2. Aí eu escolho uma das duas aqui, me restam 2 novamente, basta que não seja repetido essa daqui. Então eu tenho de novo 2. E aí eu vou ter 2 de novo, 2 de novo, 2 de novo, 2 de novo para escolher. Né? Totalizando 6 escolhas. Né? A primeira eu tenho 3, porque eu não escolhi nenhuma antes. Mas daí em diante eu só tenho 2 escolhas para cada uma. Então o número total é decisão 1, 3 vezes. Decisão daí em diante, todas as outras decisões, 2 vezes cada uma. Então, é D1 vezes D2 vezes D3 vezes D4 vezes D5 vezes D6 vezes D7, né? São 7 decisões. Aqui são 6 decisões que você tem a mesma quantidade. Então, 3 vezes 2 à sexta, usando o princípio fundamental da contagem. Bem, 2 à sexta dá 2 ao quadrado 4, a terceira 8, a quarta 16, a quinta 32, a sexta 64. Então é 64 vezes 3 que dá 192, está certo. Ok, contagem feita corretamente. Então veja, onde é que pode errar? Pode errar se não souber as decisões a tomar. Ou se tomar 2 decisões que contam a mesma coisa e não perceber isso, né? Porque às vezes a técnica é exatamente essa. Tomar 2 decisões que contam a mesma coisa porque você sabe subtrair aquela quantidade que você contou 2 vezes. Às vezes a contagem passa por isso. Então vamos lá. Exemplo 3. Quantos são os números de 3 dígitos distintos? Então, os números de 3 dígitos distintos. Então veja, você vai fazer 3 escolhas. 3 escolhas. Na hora em que você vai fazer a primeira escolha, o que acontece? O primeiro dígito pode ser escolhido de 9 modos. Então, nós temos 10 algarismos,
Mas o número 0, se ele for colocado aqui, o nosso número não terá 3 dígitos, ele terá só 2, porque o 0 aqui não representará um dígito que fará com que o número tenha 3 dígitos, né? Ele vai desaparecer. Então, na hora da primeira escolha, a gente só tem 9. Na hora de escolher o primeiro, a gente só tem 9. Bom dia, Carlos. Bom dia, Carlos. Bem, então na hora de escolher a primeira, a gente só tem 9 escolhas. Ora, então eu escolhi aqui um dos 9 números. Quando eu vou escolher a segunda, eu tenho os mesmos 9, não, né? Como eu já escolhi um aqui, eu não posso repeti-lo aqui. Então eu tenho 8 dos 9 que eu tinha aqui antes. E agora eu volto. Exato. Agora volto a ter a possibilidade de colocar o 0. Então eu volto a ter 9 modos, né? Eu tinha 9 modos na primeira, volto a ter 9 modos na segunda. Bem, agora acontece que eu já gastei 2 dígitos. E aí na terceira vez em que eu vou escolher, eu só tenho 8. Então por isso que são 9 vezes 9 vezes 8. Então, novamente, é uma questão de tomada de decisão. Por que decidir primeiro logo o primeiro número, né? E depois disso, por que eu não pude mais decidir? Eu, na verdade, pude decidir de volta o 0. Então, essas coisas são pensadas decisão a decisão. E a forma de falhar é não entender algumas das decisões ou repetir contagem nas decisões. Então, vamos lá. Próximo exemplo. Na verdade, aqui ele faz o comentário das estratégias. Você deve ter percebido nesses exemplos qual é a estratégia para resolver os problemas de combinatória. Então, a primeira coisa que ele fala é a respeito de postura. Como é que você se coloca diante do problema, né? Devemos sempre nos colocar no papel da pessoa que deve fazer a solução solicitada pelo problema. Então, o cara te perguntou uma certa quantidade e aí você se coloca como aquela pessoa que está montando o problema. Eu quero saber quantos casais tem. Então você se coloca na pessoa que vai escolher o casal. Escolher um homem, escolher uma mulher. Eu quero saber quantos números tem. Então você vai se colocar na posição da pessoa que vai montar os números, né, para poder saber quantos terão. Então se coloca na posição de quem vai exercer a resolução do problema. Então, no exemplo 3, nós nos colocamos no papel da pessoa que deveria escrever um número de 3 dígitos. No exemplo 2, nós nos colocamos no papel da pessoa que deveria colorir a bandeira. E no exemplo 1, nós nos colocamos no papel da pessoa que deveria formar o casal. Bem, a outra coisa que deve ser observada é a divisão. Bem, devemos sempre que possível dividir as decisões a serem tomadas em decisões mais simples. Exatamente para que a gente possa usar o princípio fundamental da contagem. Então, se a gente sabe contar a maneira de fazer cada uma das decisões separadamente, a gente consegue resolver o problema como um todo. Na maioria das vezes, quando a gente lê um problema de análise combinatória, a gente se assusta, parece complicado resolver aquilo, pela leitura inicial. Mas quando você vai olhar cada uma das decisões a tomar, muitas vezes algumas decisões são evidentes, são claras para você. Então é importante dividir o pensamento, né, fazer as divisões, para que você note que o problema é possível de ser alcançado. E dividindo corretamente, contando corretamente cada uma das divisões, o resultado sairá. Então devemos sempre que possível dividir as decisões a serem tomadas em decisões mais simples. Formar um casal foi dividido em escolher o homem e depois escolher a mulher. Colorir a bandeira foi dividido em colorir cada lista. Então, colori a primeira, tinha 3. Da segunda em diante eu tinha 2. Então, foi dividido em tarefas distintas que facilitou a vida. Então, formar um número de 3 dígitos foi dividido em escolher cada um dos 3 dígitos. Vamos voltar ao exemplo anterior, né? Vamos voltar a essa questão da escolha dos números distintos. Quantos são os números de 3 dígitos distintos? Então, para ver como algumas pessoas conseguem, por erros de estratégia, tornar complicadas as coisas mais simples. Então, vamos mostrar aqui um erro de estratégia que vai fazer com que você evite realizar a mesma coisa em outros problemas. Então, começamos a escolha dos dígitos pelo último dígito. Olha só,
ao invés de começar pelo primeiro, que é onde você tem um problema de não poder colocar o zero, suponha que você começasse pelo último. Afinal de contas, você não tem problema nenhum com o último. Aí o que acontece? Em seguida, bem, você teria 10 modos de escolher o último dígito. Em seguida, há 9 modos de escolher o dígito central, né? Porque você gastou um dígito no segundo, pois não podemos repetir o dígito já usado. Agora temos, no segundo não, no terceiro, né? Terceiro e último você tinha gasto um dígito. Agora temos um impasse. De quantos modos podemos escolher o primeiro dígito? Então, se você vai resolver esse problema e você começa a resolver ele de trás para frente, ou seja, você escolhe primeiro o último, dizendo que tem 10. Depois vai escolher esse daqui dizendo que tem 9 porque já gastou um aqui. Na hora que você chega aqui, você tem um problema do zero. Você tem um problema do zero. E aí você vai ficar nessa situação aqui, né? Você tem um impasse. De quantas maneiras eu vou escolher o primeiro dígito? A resposta é depende. Depende. Se não tivermos usado o zero, até agora, né? Aqui ou aqui, haverá 7 modos de escolher o primeiro dígito, pois não podemos usar nem o zero, né? Porque o zero não pode ir para a primeira, nem os 2 dígitos que a gente já gastou aqui. Então, dos 10 dígitos que tínhamos, só sobrou 7. Né? Só sobrou 7 modos. Isso se não tivermos usado o zero. Agora, se a gente tiver usado o zero, haverá 8 modos, né? Porque aí a gente tem um zero a mais, além desses 7 aqui, a gente tem um zero a mais para poder escolher, né? Então, eu tinha gasto 1, tinha gasto 2, e eu posso usar o zero, então me restam, dos 10 totais, me restam 8. Então, eu terei 8 modos para escolher o primeiro dígito. Esse dilema aqui é um dilema evitável, né? Então, o conselho é esse. Um passo importante na estratégia para resolver problemas de combinatória é não adiar dificuldades. Então, vai fazer um problema de contagem, tem uma parte mais chata de contar do que as outras, tem um problema na hora de contar alguma coisa, então se amarra nesse problema. Vai direto para essa dificuldade. Não deixa a dificuldade para ser contada no final. Se você deixar a dificuldade para ser contada no final, ela pode se tornar intransponível. O problema pode não ser possível de ser resolvido por meio dessa escolha, dessa estratégia. Então, o conselho é começar exatamente pela dificuldade. No nosso problema aqui, a dificuldade é se teria o zero ou não no primeiro dígito. Por isso, começar pelo primeiro dígito. Né? Então, pequenas dificuldades adiadas costumam se transformar em imensas dificuldades. Se uma das decisões a serem tomadas for mais restrita que as demais, essa é a decisão que deve ser tomada em primeiro lugar. Então, no exemplo 3, a escolha do primeiro dígito era uma decisão mais restrita do que as outras, pois o primeiro dígito não pode ser igual a zero. Essa é, portanto, a decisão que deve ser tomada em primeiro lugar. E, conforme acabamos de ver, postergá-la só serve para causar problemas. Então, vamos ver outros exemplos e notar que a ideia é sempre atacar esses problemas primeiro. Bem, o código Morse. Na verdade, esse nosso texto cita exemplos clássicos, né? Que a gente costuma colocar, por exemplo, nas provas de ensino médio. Ensino médio geralmente vai resolver problemas desse tipo em combinatório, né? Que são problemas clássicos. Contagem de números, contagem de agrupamento de pessoas, código Morse. São problemas que são conhecidos, né? São clássicos. E a gente costuma colocar para os nossos alunos resolverem. Bem, o código Morse usa 2 letras, ponto e traço. E as palavras têm de 1 a 4 letras. Quantas são as palavras do código Morse? Bem, aí veja que nesse caso, a gente vai dividir em etapas, porque as palavras são de 1 a 4. Então você pode ter palavras com 1 letra apenas, palavras com 2 letras, palavras com 3 letras, palavras com 4 letras. Então o problema se divide em 4 etapas, né? Com 1 letra, depois com 2 letras, depois com 3 letras e depois com 4 letras. Cada situação vai ter que ser pensado separadamente. Então, na hora em que você tem 1 letra apenas, você tem 2 possibilidades.
né? Você tem duas possibilidades. Pode ser um traço ou um ponto. Na hora em que você vai fazer palavras com duas letras, então você tem duas possibilidades na primeira escolha, duas possibilidades na segunda. Na terceira, novamente, duas, duas e duas. E na quarta, duas, duas, duas e duas. Então, você tem 2 na primeira, 4 na segunda, 8 na terceira, 16 na última, e essa soma dá 30. Certo? Então, é um problema clássico conhecido que nos lembra que um problema que parece ser grande, quando dividido em etapas, torna-se mais simples, torna-se possível e simples. Bem, exemplo 5. Quantos divisores inteiros e positivos possui o número 360? Esse também é um exemplo clássico. Visto, por exemplo, se chama muita atenção disso quando a gente está estudando teoria dos números. Né? A quantidade de divisores positivos ela é calculada dessa maneira, pela análise combinatória. Você olha a fatoração do número, né? Olha os fatores dele e os seus respectivos expoentes. Então, a quantidade de divisores de um número, ela vai ser a quantidade de maneiras que você consiga fazer o produto dessas potências, né? Então, tranquilamente, se você escreveu 2 vezes 3 vezes 5, você já sabe que esse cara é um divisor de 360, né? Porque eu tenho aqui as bases da sua fatoração. E eu sei que se eu colocar qualquer expoente aqui de 0 até 3, né, ele continua valendo como uma dessas potências. Então, eu posso colocar, por exemplo, 1 aqui. Aqui eu tenho do 0 ao 2, eu posso colocar o 2, por exemplo. Aqui eu só tenho a possibilidade de 0 ou 1. Se eu colocar 1, então eu sei que isso daqui continua sendo um divisor desse cara. Ou seja, contar os divisores disso daqui é contar quais os expoentes que eu posso colocar aqui. Então, a escolha do primeiro expoente vai do 0 até o 3. A escolha do segundo expoente vai do 0 até o 2. E a escolha do último expoente pode ser o 0 ou pode ser o 1. Bem, então a quantidade total é, 4 vezes 3 igual a 24. A conta está errada ou a digitação está errada. Né? 4 vezes 3 não é 24. Ele quis dizer assim, 4 escolhas na primeira, depois 3 escolhas na segunda, depois 2 escolhas na terceira. Então faltou o 2 aqui, tá? Vezes 2 igual a 24. 4 vezes 3 vezes 2. 24 maneiras de escolher os expoentes. E escolher os expoentes é contar a quantidade de divisores. Legal desse exemplo é que a gente ganha a análise combinatória e ganha a ideia que é usada lá em teoria dos números, né? Então, ganha-se dois conhecimentos aqui. Agora ele pergunta, qual a quantidade de divisores pares? Né? Qual a quantidade de divisores pares? Ora, quem vai definir se o número é par é o número 2. Né? Porque ser múltiplo de 3 ou ser múltiplo de 5 não importa se o número é par. Né? Não importa, não vai mudar nada. Né? O 3 e o 5 não mudam nada. Para determinar se é par, é o 2. Então, o que a gente tem que garantir? A gente tem que garantir que na hora que eu for formar esse produto, o 2 não desapareça. E quando é que o 2 desaparece? Quando eu coloco o expoente 0, né? Porque se eu colocar expoente 0, eu tenho 2 elevado a 0, que é 1, e aí ele desaparece no produto. Portanto, eu só não posso ter alfa igual a 1. O resto fica à vontade, pode ser o que quiser. Então, o que muda é o primeiro número. Ao invés de 4, eu tenho apenas 3. O segundo número continua sendo 3, o terceiro número continua sendo 2. Então, eu tenho 18 divisores pares. É claro que existem outras estratégias, né? Eu poderia contar todos e tirar os ímpares, né? Eu poderia fazer de outras maneiras. Existem outras maneiras de pensar. Não existe um só pensamento. Acontecia muitas vezes lá na minha graduação, quando o Simvaldo e o Chico, acho que mais o Simvaldo, trazia problema de análise combinatórias para a gente resolver. Aconteceu mais de uma vez de a gente resolver por estratégias totalmente distintas. Então, era comum. Então, há mais de uma maneira de fazer. Ele deve exemplificar mais à frente. Então, para o divisor ser ímpar, alfa deve ser 0. Então, terceiro, letra C, quantos são
os ímpares, né? E depois ainda tem quantos são os quadrados perfeitos. Então vamos lá. Para que seja ímpar, o que eu preciso ter é que o 2 tem que desaparecer agora, né? Para ser par, o 2 tinha que estar presente. E para ser ímpar, o 2 tem que desaparecer. Então, na hora de escolher o expoente do 2, eu tenho que escolher o 0. Agora, na hora de escolher o do 3 ou do 5, pode ser qualquer um. Então, continua a quantidade de 3 expoentes para esse e de 2 expoentes para esse. Eu só não tenho escolha aqui. Aqui eu tenho que colocar o 0. Então, é por isso que eu tenho uma única escolha na hora do expoente do 2, tenho 3 escolhas na hora do expoente do 3 e apenas 2 escolhas na hora do expoente do 5. Isso nos dá 6 divisores ímpares. E aí, claro que poderíamos ter achado essa resposta subtraindo a quantidade de divisores pares, não, a quantidade de divisores no total, menos a quantidade de divisores pares, né? Então, claro que tirando os pares ficam só os ímpares. E letra D, quadrados perfeitos. Para que sejam quadrados perfeitos, na hora em que eu for fatorar, né? Então, estou lá fatorando o número. Então, o 2 vai ter que aparecer numa quantidade par. Ou não aparecer. Se ele não aparecer também, não atrapalha de ser quadrado perfeito. Então, na hora de escolher o 2, eu posso escolher o 2 elevado a 0, ou eu posso escolher 2 vezes 2. Ou seja, eu posso escolher uma quantidade par para que ele possa ser quadrado perfeito, para na hora em que eu for extrair a raiz quadrada, né, aparecer 2 ao quadrado. Então, eu posso ter 2 elevado a 0 ou posso ter 2 elevado ao quadrado. Tenho duas escolhas. Agora, para o 3, eu posso ter também 3 elevado a 0 ou posso ter 3 ao quadrado. Então, tenho novamente duas escolhas. Agora, na hora de escolher o 5 está elevado a 1 aqui na nossa fatoração. Então, ele pode desaparecer, né? Não tem problema eu ter dois quadrados aqui. Ou ele... não, ele só pode desaparecer, né? Se ele aparecer, ele quebra, ele não torna quadrado. Eu não posso pegar 5 ao quadrado, porque senão não faz parte da fatoração de 360. Portanto, para esse cara aqui eu não tenho escolha, é uma só mesmo. Tem que ser 5 elevado a 0. Então, para o 3 pode ser 3 elevado a 0 ou 3 ao quadrado, mas para o 5 eu só tenho a escolha do 5 elevado a 0. Então, tenho duas escolhas aqui, tenho duas escolhas aqui e tenho apenas uma na última. É isso aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 1. 4 divisores serão quadrados perfeitos. Então, é isso, né? A análise combinatória é tomada de decisão, né? E tomada de decisão que não pode ser errada e não pode sobrepor contagem, né? Não posso deixar de tomar alguma decisão que tem que ser tomada e não posso exceder nas decisões, tomar decisão que não era necessária ou tomar uma decisão que sobreponha a contagem, né? Que conte duas vezes a mesma coisa. É esse o procedimento, é isso que tem que estar em foco. Bem, exemplo 6. Quantos são os números pares de 3 dígitos distintos? Então, ele agora quer saber a quantidade de números pares de 3 dígitos distintos. A primeira coisa que eu acho que vem à mente é assim. Onde é a parte mais restrita? Né? Onde é a parte mais restrita? A parte mais restrita ele quer que os números sejam pares. Então, o que determina se o número é par? É o último algarismo, né? É o último algarismo. Então, esse último algarismo ele pode ser o 0, pode ser o 2, pode ser o 4, pode ser o 6 ou pode ser o 8. Então, se a ideia é atacar o problema restrito, então a primeira escolha que você tem que pensar é a escolha do último algarismo. Tá? Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Então, há 5 modos de escolher o último dígito. Exatamente. Ele foca no último dígito. Note que começamos pelo último dígito, que é o mais restrito. O último dígito só pode ser 0, 2, 4, 6 ou 8. Em seguida, vamos ao primeiro dígito. E uma vez resolvido o problema mais restrito, você fica à vontade, entendeu? Quer dizer, você tem aqui 5 escolhas. Aí agora eu vou pensar na decisão do primeiro dígito. Né? Vamos pensar na decisão do primeiro dígito. Porque como tem 3 dígitos, então eu tenho que tomar o cuidado de olhar para o primeiro dígito aqui, né? Porque eu não posso ter 0, senão eu não terei 3 dígitos. Então, em seguida, vamos ao primeiro dígito. De quantos modos se pode escolher o primeiro dígito?
Bem, e a resposta de novo é depende. Por quê? Porque tem a questão do zero, né? Tem a questão do zero. Lembrando que o zero pode ter sido a escolha feita para o último dígito. Por isso, vamos parar para pensar um pouco, né? Você vai escolher aqui e você pode ter escolhido o zero aqui. Então, se não tivermos usado o zero, haverá 8 modos de escolher o primeiro dígito. Por quê? Por quê? Porque dos 10 dígitos existentes, um você gastou aqui, né? E o zero não pode ser colocado aqui. Então, você tem 8, né? Então, se não tivermos usado o zero, haverá 8 modos de escolher o primeiro dígito, pois não podemos usar nem o zero, nem um dígito usado na última casa. Se tivermos usado o zero, haverá 9 modos de escolher. Então, porque se eu usei o zero aqui, me restam todos os outros 9 algarismos para escolher aqui, certo? Então, haverá 9 modos de escolher o primeiro dígito, pois o zero não pode ser usado na primeira casa. Então, esse tipo de impasse é comum na resolução de problemas e há 2 métodos de vencê-los. O primeiro método consiste em voltar atrás e contar separadamente, né? Contaremos separadamente os números que terminam em zero e os que não terminam em zero. Então, você foi fazer isso aí e você considerou a possibilidade do zero e dos outros aqui nessa contagem. Mas aí você nota o impasse de colocar o zero aqui na primeira. Então, você pode parar para pensar novamente o que você fez de escolha aqui. Porque aqui você poderia ter contado com o zero ou sem o zero. Dava para contar separadamente. E aí você não vai ter problema aqui na frente, né? Então, é isso que ele está sugerindo. Voltar para contar com o zero ou sem o zero. Então, para os que terminam em zero, há 9 modos de escolher o primeiro dígito e 8 modos de escolher o segundo dígito. Você já gastou 2, né? Então, se você escolher que termina em zero, o último dígito tem apenas uma escolha. O primeiro dígito tem 9 escolhas. Então, esse daqui é o terceiro dígito, tá? Esse daqui é a quantidade do primeiro dígito. E esse daqui é a quantidade do dígito do meio. O primeiro dígito está fixado, o último dígito está fixado, que é o zero. Então, por isso, só uma escolha. Aí, como eu já gastei o zero, na hora de escolher o primeiro dígito, eu tenho 9 escolhas. E como eu já gastei 2 algarismos aqui, eu só tenho um último para colocar aqui. Eu só tenho 8 para colocar aqui, né? Porque eu gastei 2 dos 10. Então, fazendo esse produto, você tem 72 números que terminam com o zero, né? Terminam com zero. Portanto, seriam pares, está na nossa contagem. Aí a outra possibilidade é ele não terminar com zero, mas ele tem que ser par. Então, para os que não terminam em zero, há 4 modos de escolher o último dígito, né? Porque podem ser colocados 2, 4, 6 ou 8. Então, há 4 modos de escolher o último dígito. Bem, e 8 modos de escolher o primeiro e ainda 8 modos de escolher o termo central. Você escolheu um dos 4 na frente, aí na hora que você vai escolher o primeiro, como você não escolheu o zero aqui, você não pode escolher no primeiro, então não pode o zero e não pode o dígito que você já usou no final. Portanto, você tem 8. E aí, para escolher o do meio, volta a possibilidade de você colocar o zero, mas você já gastou um no termo do fim e um no primeiro, né? Um no terceiro e um no primeiro. Então, você volta a ter 8 modos de escolher. Então, sendo assim, você tem 4 para o terceiro dígito, você tem 8 para o primeiro dígito e 8 para o termo do meio. Então, são 256 maneiras. Acho que essa conta tá certa. É porque, como ele fez aquele 4 vezes 3 igual a 24, eu fico desconfiado se as contas estão de fato certas. Tá, professor. Mas deve estar. Tá bom, é verdade. 4 vezes 4, 16, 24 com 1, 25. Ok, 256 números que não terminam em zero. Então, a resposta final é os que terminam em zero, mais os que não terminam em zero e que são pares. Total, 328. Bem, o segundo método consiste em ignorar uma das repetições do problema, o que nos fará contar em demasia, depois descartarmos o que houver sido contado indevidamente. Isso acontece muito, tá?
Às vezes você está diante de um problema e a parte mais restrita é ruim de contar pra caramba. Aí você pode ignorar, porque às vezes o complementar da parte restrita não é difícil de contar. Então, às vezes, você dizer assim, não posso usar o zero, é difícil de contar. Mas usar o zero é fácil. E contar o que sobra, ou contar o todo, às vezes é fácil também. Então você conta o todo, conta com a presença do zero e depois subtrai o todo menos a presença do zero e você tem o que você queria. Às vezes a jogada é melhor assim, ou seja, você não consegue contar a quantidade com a restrição. Aí você ignora, na verdade você força a aparecer a restrição. Ah, não pode tal coisa. Aí eu vou tentar contar quantos tem sem isso. Tá difícil. Então eu vou contar quantos tem com isso. E depois eu conto o todo e subtraio a contagem com aquela questão, com aquela restrição. E aí subtraio do todo a quantidade que tem a restrição e o que me sobra é justamente o que eu queria, a quantidade sem a restrição. É uma estratégia muito comum em contagem também. Então é isso que está acontecendo aqui. Primeiramente faremos de conta que o zero pode ser usado na primeira casa do número. Então ele ignorou a restrição do zero na primeira casa do número. Então procedendo assim, há 5 modos de escolher o último dígito. Né? Só pode ser 0, 2, 4, 6 ou 8. 9 modos de escolher o primeiro dígito. Não podemos repetir o dígito usado na última casa. Note que estamos permitindo o uso do zero na primeira casa. Então, o pensamento agora é: eu tenho 5 modos de escolher aqui o último dígito, né, que são todos os números que vão fazer dele um número par. E na hora de escolher o primeiro, eu ignoro a possibilidade de usar o zero. Então, 5 modos aqui, e aqui existem 9 porque eu gastei um aqui. E como eu estou considerando a possibilidade de usar o zero aqui, então eu tenho 9. 9 possibilidades, né? Ok. Se eu tenho 9 possibilidades para colocar aqui, então já estabeleci essas duas quantidades, preciso só olhar agora a maneira de olhar o dígito do meio. Então, 9 modos de escolher o dígito do meio e 8 modos de escolher o dígito central, simplesmente porque eu já gastei 2. Né? Então, o total daria 5 para o último dígito, 9 para o primeiro, 8 para o termo central. 360 números. Bem, só que aí, nessa nossa contagem, qual é o grande defeito? É que estão inclusos os números que começam com 0. É esse o problema, o defeito está aí. Incluímos os números que começam com 0. Mas, diga-se de passagem, esse é o único defeito da nossa contagem. Né? Então, agora vamos determinar quantos desses números começam por 0. Então, agora eu vou determinar a quantidade da minha restrição. E aí, se eu contei juntando os que começam com 0, né? Todos os pares, incluindo os que começam com 0, se eu conseguir agora contar os que começam com 0 e puder subtrair, eu tenho o que eu quero. Né? Então agora vamos determinar quantos desses números começam por 0. São esses os números que foram contados indevidamente. Então há um modo de escolher o primeiro dígito. Então se eu vou escolher que começa com 0, então estabeleço que no primeiro eu só tenho uma escolha, né? Uma possibilidade. 4 modos de escolher o último dígito. Ora, se já começa aqui com 0, eu não posso mais usar o 0 aqui, então aqui eu só tenho 4 possibilidades. Né? Então, 4 modos de escolher o último dígito. E 8 modos de escolher o dígito central. Simplesmente porque eu já gastei 2, então me restam 8 aqui. Então eu tenho 32 dos números que começam com 0. Então a resposta é você pegar os 360, que tem a sua contagem indevida, e tirar essa contagem indevida aqui, tendo 328. Essa é uma estratégia interessante. Veja que, de fato, a resposta é a mesma, tá? 328. Contando de uma maneira ou contando de outra. O legal, elegante pra caramba, né? É exatamente isso. Essas várias maneiras de pensar e todas elas dão certo. E é um exercício mental espetacular. Resolver problema de análise combinatória é desafiador, interessante. E o que é legal é que já surge logo no ensino médio, né? Na verdade, já surge no fundamental. Você
já pode começar a provocar, né, as crianças desde o fundamental. E interessante também é que, geralmente, o ser humano, quando se sente desafiado, ele cria interesse, né? Então, é um dos assuntos da matemática muito legal para você usar para criar interesse, certo? Sempre que possível, você fazer com que as pessoas criem interesse pelos assuntos da matemática. Uma das estratégias boas é a análise combinatória. Bem, é claro que este problema poderia ter sido resolvido com um truque. Para determinar quantos são os números pares de 3 dígitos distintos, poderíamos fazer os números de 3 dígitos distintos menos os números ímpares de 3 dígitos distintos. Então, outra maneira de fazer. Calcularia os números de 3 dígitos distintos, sem se preocupar que números são esses, né? E aí, na verdade, não teriam três dígitos, porque quando você tivesse o zero, não seria mais um número com 3 dígitos, apenas com 2. Mas aí você conta a si mesmo. Na verdade, você conta sem se preocupar com nenhuma restrição. Então, para os números de 3 dígitos distintos, há 9 modos de escolher o primeiro dígito, 9 modos... Não, o zero ele se preocupou aqui, né? O 9 aqui, 9 aqui porque eu já gastei 1 e aqui 8. E aí ele tem 648 de 3 dígitos distintos. Ele já se preocupou de tirar o zero daqui, tá? Tirou o zero. Contou todos sem o zero ali na frente. Então, para os números ímpares de 3 dígitos distintos, há 5 modos de escolher o último, e aí não é problema, né? Quando você está pensando em ímpar, você não tem a questão do zero, você tem os 5 aqui tranquilos, sem se preocupar com o primeiro dígito. Então, há 5 modos de escolher o último dígito. Bem, 8 modos de escolher o primeiro, porque você não pode colocar o zero e você já gastou 1, então você tem 8. E, novamente, 8 modos de escolher o dígito central, porque você gastou 2. Né? E aí você tem 320 maneiras. E 648 menos 320 também nos dá a resposta, 328. Ok? Interessante é que, depois das manobras que nós fizemos para resolver da primeira maneira e da segunda maneira, essa maneira parece a mais simples. E essa maneira é uma maneira indireta de você atacar o problema, né? Ao invés de você atacar diretamente contando os pares, você contou os ímpares. E parece mais fácil até de contar os ímpares. Então, às vezes, a maneira indireta, às vezes, é a mais objetiva. Estranho, né? A frase indireto ser mais objetiva. Bem, permutações e combinações. Agora, depois de estabelecido as estratégias de como fazer contagem, agora vamos olhar contagens de agrupamentos, né? Porque nós fizemos contagens por decisões de cada situação, apesar que estavam falando de agrupamentos também. Mas vamos falar especificamente de agrupamentos a partir de uma certa quantidade, né? Dado uma quantidade, agrupar certas quantidades dentro dela. Então, essas contagens são as que a gente chama de permutações e combinações. Bem, há alguns poucos problemas de combinatória que, embora sejam aplicações do princípio básico, ou seja, o princípio da contagem, aparecem, fundamental da contagem, como a gente diz, aparecem com muita frequência. Para esses problemas, vale a pena saber de cor as suas respostas. O primeiro desses problemas é o problema das permutações simples. Então, quando ele diz de cor, significa que vale a pena você ter uma formulinha em mente para resolver, né? Não é que você saiba de cor um problema, é que você saiba de cor a estratégia para resolver uma classe de problemas. Então, é o que ele chama aqui a primeira de permutações simples. Então, de quantos modos podemos ordenar em fila n objetos distintos? Então, quando você vai ordenar em fila n objetos distintos, e você não tem restrição nenhuma, simplesmente você vai ter n escolhas na primeira, n menos 1 escolha na segunda, n menos 2 escolhas na terceira. Vai ser simplesmente esse tipo de coisa que vai acontecer, né? Vai sair fazendo o produto, e aí, como serão n escolhas de n objetos, você vai terminar no 1. E aí ele está chamando a atenção que isso vai dar n fatorial, né? Então, a escolha do objeto que ocupará o primeiro lugar pode ser feita de n modos, a segunda de n menos 1, a terceira de n menos 2, etc., até chegar no 1. Então, esse tipo de escolha, que é o que a gente está chamando aqui de permutação simples,
é simplesmente n fatorial. E aí ele exemplifica aqui com 3, né? Você tem três objetos para colocar em ordem, no caso A, B e C. Você tem essas 6 possibilidades aqui, né? Só mudando as ordens, que é o tal do Pn, como a gente gosta de colocar no ensino médio, que é o n fatorial. Né? Nesse caso aqui, 3 fatorial, que dá 6. 6 maneiras distintas de ordenar. Bem, essa é a mais simples dela, acredito. Quantos são os anagramas da palavra calor? Ora, tranquilo, né? A palavra calor tem 5 letras, então é ordenar esses 5 objetos aqui, essas 5 letras, e aí a resposta é simplesmente 5 fatorial, que dá 120. Então, para formar um anagrama começado por consoantes, aí a segunda pergunta, quantos começam com consoantes? Então, para formar um anagrama que começam com consoantes, aí eu já não tenho escolha livre para a primeira posição, né? Então, na hora que eu vou fazer os anagramas da palavra calor, a quantidade vai ser 5, só tenho 5 letras. Mas na hora de escolher a primeira, se você está me exigindo que sejam consoantes, então eu só tenho 3 consoantes, o C, o L ou o R. Então aqui só vai poder ficar o C, o L ou o R. Então aqui eu só tenho 3 possibilidades. Agora, feito isso, daqui para frente é uma permutação simples. Daqui para frente eu troco a posição do jeito que eu quiser. Né? Então daqui para frente eu tenho 4 fatorial. Né? Tenho 4 fatorial escolhas daqui para frente. Então por isso a resposta é 3 vezes 24, porque 24 é 4 fatorial. Exemplo 6.8. De quantos modos podemos arrumar em fila 5 livros diferentes de matemática, 3 livros diferentes de estatística e 2 livros diferentes de física, de modo que livros de uma mesma matéria permaneçam juntos? Aí agora você já tem a permutação e você tem um princípio fundamental da contagem aí também. Né? Porque a decisão ela é tomada, a quantidade de decisões, a quantidade referente a uma decisão, ela é calculada a partir do número de permutações possíveis. Então você vai ter a decisão 1, que é agrupar os livros de matemática, quantas maneiras. Você tem a decisão 2, quantas maneiras agrupar o de física, tá certo? E aí cada decisão entra como cada quantidade, cada permutação entra como uma quantidade de possibilidade de uma decisão. Então, é assim que ele vai resolver o nosso problema, né? Ele diz o seguinte: podemos escolher a ordem das matérias de 3 modos diferentes. Então, a princípio, a gente pode pensar isso, né? Eu tenho uma escolha para uma matéria, para outra e para outra. Então, são 3. E como eu posso mudar a posição dessas matérias, né? Então, eu tenho 3 fatorial maneiras distintas de posicionar as matérias. Então, só aqui eu já tenho 6 maneiras distintas. Agora, para cada uma dessas maneiras, eu posso mudar a posição dos livros. Então, por exemplo, são 5 livros diferentes de matemática. Então, se aqui, por exemplo, tiver a matemática, eu terei 5 fatoriais maneiras de colocar. E aí eu tenho 3 fatorial maneiras diferentes de colocar os livros de física, e eu tenho 2 fatorial maneiras de colocar o livro de estatística. Então tem as permutações dessas, permutações dessas, permutações dessa e as permutações dos agrupamentos aqui dos livros. Então isso me dá 3 fatorial, né, que é o total aqui, vezes 5, vezes 3, vezes 2, que me dá 8.640 maneiras de colocar os livros. É muita maneira para pouco livro, né? 5 mais 3, 8 mais 2, 10, são 10 livros. Se você vai colocar, agrupando ainda, colocando os livros da mesma matéria juntos, você tem 8.640 maneiras. Né? Se você tivesse deixado os livros se misturarem, você teria 10 fatorial maneira, um número ainda maior. Então, às vezes um problema que parece pequenininho, né, nos dá um número bem grande. Pois bem, mais um exemplo, exemplo 6.9. Quantos são os anagramas da palavra Botafogo?
Vamos olhar com cuidado aí, porque aí nesse caso a gente tem repetições. E também a ideia que nós temos, as fórmulas que nós usamos para combinação, para permutação, elas vão surgindo na hora em que você conta esses exemplos, né? Quando você vai contando esses exemplos, a particularização do exemplo vai levando você à generalização, tá? Então, do particular vamos ao geral. Então vamos lá. Se as letras fossem diferentes, a resposta seria 8 fatorial. Ok, são 8 letras, né? 8 letras, então seria 8 fatorial. Bem, como as letras O são iguais, então você só tem a repetição aqui da letra O. Você só tem a repetição da letra O. Então o que acontece, né? Quando as trocamos entre si, obtemos o mesmo anagrama e não um anagrama distinto. O que aconteceria se fossem diferentes? Então o que acontece? Por exemplo, pense nesse anagrama que está aqui, na posição natural da palavra Botafogo. Se você chamasse isso daqui de O1, né, O2 e O3, você, toda vez que você fosse mudar a posição, né, aqui está o O1, O2, O3. Aí você teria outra situação em que estaria, por exemplo, o O2, o O1 e o O3. Você teria outra situação em que você teria o O3, o O2 e o O1, por exemplo. Quantas serão? Serão 6 vezes, né? Que são 3 Os, então você teria 6 maneiras distintas de posicionar o O. E para cada uma dessas maneiras, você tem 7 fatorial maneira, né? Que é o restante, né? Todas as outras letras se posicionando. Então, na verdade, o total de anagramas possíveis vai ser o total geral das 8 posições dividido pela quantidade de vezes que você repetiu esses Os, né? Que são essas 6 vezes. Então, vai ser 8 fatorial dividido por essas 6 vezes. Porque para cada uma dessas maneiras que você colocou, você fez todos os anagramas possíveis, né? Então, a resposta é essa. Você tem 8 fatorial dividido pela quantidade de vezes que você muda a posição das letras repetidas, dividido por 3 fatorial, ou seja, 6.720. E aí, vamos pensar o seguinte, se tivesse uma outra letra se repetindo, ora, a ideia se repetiria. E aí eu teria, né, por exemplo, eu estou com 8 fatorial e eu tenho apenas uma letra se repetindo 3 vezes. Então eu dividi por 3 fatorial. Agora, para esta situação, se eu tivesse uma outra letra se repetindo, digamos, 2 vezes, eu teria que dividir isso de novo por 2 fatorial. E se tivesse uma outra se dividindo novamente, eu teria que dividir novamente, né? Para cada situação, eu teria que dividir novamente. Então, o que acontece? Aqui, nesse nosso exemplo, se tivesse uma outra se repetindo 2, né? Eu teria aqui 8 fatorial sobre 3 fatorial vezes 1 sobre 2 fatorial. Né? Então, se eu tivesse que dividir novamente, apareceria de novo 1 sobre alguma outra coisa aqui, fatorial, seja lá que número fosse que aparecesse. Ok? Então, a ideia é essa, eu vou estar sempre dividindo para cada letra que eu repetir. Eu posso analisar caso a caso. Então, resultado, isso vai dar sempre a quantidade total fatorial em cima e o produto das quantidades que se repetem fatorial embaixo. Né? 3 fatorial, 2 fatorial e assim por diante. Então, por isso, generalizando essa ideia, se você tem alfa repetições para a letra A, beta repetições para a letra B, gama repetições para a letra C, etc., então você faz a permutação de todas, dividido pelo produto dos fatoriais de cada um. Ok? Isso fica claro para vocês? A divisão, depois a divisão, depois a divisão, Sim, depois a professor. divisão. Porque eu noto que muitas vezes lá no ensino médio a gente explica isso e o aluno tem um pouquinho de dificuldade de entender. Então, eu acho que a melhor maneira que tem de explicar é essa, que você pode tratar caso a caso. Né? Você pensa que o O poderia ser O1, O2, O3. Aí suponha que ali tivesse 2 As. Então, você teria o A1 e o A2. Então, depois que você conta as repetições do O1, O2, O3, né? Você pega o 8 fatorial e divide pelo 3 fatorial,
contei a situação em que o O foi desconsiderado sua repetição. Aí agora eu vou contar a situação em que o A tivesse, por exemplo, tivesse 2 As, fosse considerada a sua repetição. Mas aí eu já faço em cima da consideração que eu fiz para a repetição do O. Depois eu faço para a repetição do A, depois eu faço para a repetição do B, do C, etc. Então, cada letra que estiver se repetindo, eu posso tratar o caso separadamente, né? E aí, por isso, é uma divisão da divisão da divisão, por isso aparece aquele produto embaixo do N fatorial na nossa formulazinha, ok? Isso é importante ser explicado, bem explicado, quando derem aula no ensino médio. É importante que eles entendam bem isso. Bem, de quantos modos podemos dividir 8 objetos em um grupo de 5 objetos e um de 3 objetos? É outro problema aí, extremamente interessante e que nos levará à generalização de fórmulas, tá? Então, tá aqui. De quantos modos podemos dividir 8 objetos em um grupo de 5 objetos e um de 3 objetos? Bem, um processo de fazer a divisão é colocar os objetos em fila. Então, você tem um de 8 objetos e um outro de 5 objetos, né? Perdão, são 8, sendo que são 5 e 3. Pronto. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu coloco em fila 5 objetos mais 3 objetos. Ok. Aí o que acontece é o seguinte. Eu coloquei em fila e eu estou olhando para esses 5 como sendo o meu primeiro grupo. E estou olhando para esses 3 como sendo o meu segundo grupo, né? Mas acontece que a gente tem que expandir um pouco mais o raciocínio, né? Um processo de fazer a divisão é colocar os objetos em fila, os 5 primeiros formam um grupo 5, o grupo de 5, e os 3 últimos formam um grupo de 3. Então, há 8 fatorial modos de colocar os objetos em fila. Então, se eu não estivesse pensando nessa separação, se eu estivesse simplesmente colocando em filas, eu teria 8 fatorial maneiras de fazer isso. Entretanto, note que filas em que acontecerem, por exemplo, A, B, C, D, E. Então, as primeiras aqui foi A, B, C, D, E. F, G, H, aqui apareceu F, G, H. Essas filas não serão distintas quando eu pensar em grupos da fila B, A, D, C, E, ou seja, da permutação que eu fizer só entre os elementos daqui e as permutações que eu fizer só dos elementos daqui. Então, eu posso pensar no total de filas com 8 elementos e depois eu tenho que pensar o que acontece com as permutações dos que eu tenho aqui, ou seja, dos 5 fatoriais que eu tenho aqui e dos 3 fatoriais que eu tenho aqui. Esse problema ele é análogo ao problema dos anagramas, né? Ele é parecidíssimo com o problema dos anagramas. Eu tenho as permutações em geral e depois eu tenho os agrupamentos que se repetem, né? Agrupamentos que se repetem. Então, eu tenho um grupo aqui de 5, eu tenho outro grupo de 3. Mas nesse grupo de 5, ele vai acontecer 5 fatorial vezes. Esse grupo de 3 vai acontecer 3 fatorial vezes do total de 8 fatorial vezes que eu vou formar essas filas. Tá certo? Bem, então, cada divisão em grupos foi contada uma vez para cada ordem dos objetos dentro de cada grupo. Então, há 5 fatorial vezes 3 fatorial modos de arrumar os objetos em cada grupo, né? Então, cada divisão em grupos foi contada 5 fatorial vezes 3 fatorial vezes. Então, do total de filas que eu posso formar, eu tenho que dividir isso por essa quantidade. 5 fatorial vezes 3 fatorial vezes. Bem, ele diz que dá 56. Isso é 8 vezes 7 vezes 6. Bem, dividido por 5 aqui, né? Aqui vai dar 5 fatorial, aqui o 5 fatorial daqui cai com esse, e o 3 fatorial daqui é esse 6 aqui. Então, isso é 8 vezes 7, que dá 56 de fato. Ok? Certo. O segundo problema importante é o problema das combinações simples. Então, aqui nós temos essa ideia, né? E agora nós vamos perceber que essa ideia dá para generalizar. O problema das combinações simples. De quantos modos podemos selecionar P objetos distintos entre N objetos distintos? Veja que o problema é o mesmo. Eu tenho N objetos
para enfileirar, eu enfileiro N objetos, e eu quero saber a quantidade de grupos que eu consigo formar com apenas P objetos. Com apenas P objetos. Então, de um total de N objetos, que daria N fatorial, eu quero saber quantos grupos eu consigo com P objetos. Mas isso é a mesma coisa que pegar os P aqui, o P objeto aqui e o restante aqui. Ou seja, o N menos P aqui. É a mesma ideia do problema anterior. Tá? É a mesma ideia do problema anterior. Eu estou dividindo em dois grupos. Aqui eu tenho N menos P fatorial possibilidades, e aqui eu tenho P fatorial possibilidades de um total de N objetos que eu poderia alinhar. Né? Então, a pergunta dele é de quantos modos podemos selecionar P objetos distintos entre N objetos distintos dados. Veja que eu posso trazer para o problema anterior, que é o problema de formar grupos. De 8 distintos, eu vou formar grupos de 5 e vai sobrar grupos de 3. Então, é a mesma quantidade, tá? Então, se eu chamar o 8 aqui de N, e chamar o 5 de P, o que eu tenho aqui é N menos P. Então, o problema é o mesmo. Bem, cada coleção de P objetos é chamada de uma combinação simples de classe P dos N objetos. Assim, por exemplo, as combinações simples de classe 3 dos objetos A, B, C e D são ABC, ele faz essas contagens aqui. Ele tem combinações de 3 objetos de um total de 4 objetos. 4 A, B, C, não. De um total de 5 objetos, né? 5 objetos. Então, ele está falando das letras A, B, C, D e... faltou o E, né? E E, digamos. Está aqui o E. Ok. Então, ele conseguiu 10 agrupamentos com 3 objetos de um total de 5. Bem, representamos o número de combinações simples de classe P, de N elementos, como CNP, essa é a notação básica, né? A gente está acostumado a ver isso no ensino básico, no ensino médio, mas a gente usa mais esse, nos livros de ensino superior, você vai ver mais o binômio, né? Vai ver mais esse. Bem, então no nosso caso aqui, por essa contagem, se você tem 5 objetos e você vai agrupar de 3 em 3, então você tem 10 combinações. Então, para resolver o problema das combinações simples, basta notar que selecionar P entre os N objetos equivale a dividir os objetos em um grupo de P objetos, que são selecionados, e um grupo de N menos P objetos, que são os objetos que você não selecionou, que são os não selecionados. Bem, esse é o problema do exemplo 10. É porque do livro que eu tirei estava escrito 4. É o problema do exemplo 10. E a resposta é isso aqui, né? A resposta é a mesma. N fatorial dividido por P fatorial vezes N menos P fatorial. E assim surge a intuição para a nossa fórmula das combinações. Ok? Então veja, de um problema, né, de uma particularização, que é você ter N objetos, 8 objetos, para fazer um grupo de 5 objetos, e aí você consegue argumentar, mostrar para o aluno intuitivamente que basta você enfileirar os 8, e aí você vê quantas permutações desses 8 você teria, e você faria as escolhas 5, 3, 5, 3, e aí você vai dizer, olha, mas vai acontecer que esses 5 vão aparecer permutados, esses 3 vão aparecer permutados, então eu tenho que dividir pelo produto, né, 5 fatorial vezes 3 fatorial, e aí depois de você mostrar isso a eles, não é difícil que a intuição deles atinja isso, aí você consegue fazer a argumentação que dá origem à fórmula das combinações, que é a fórmula que também define o número binomial, né, o binômio de Newton. Então surge essa ideia de uma maneira bem natural. Bem, e observação 6.1, as notações CNP e C, eu fiz essa observação agora há pouco, né? Elas são mais no ensino médio no Brasil, e a dos livros mais avançados é mais o número binomial, o número de Newton, tá? Exemplo 6.11,
com 5 homens e 4 mulheres, quantas comissões de 5 pessoas com exatamente 3 homens podem ser formadas? Então, é o mesmo problema, né? Você está com 9, né? 5 homens e 4 mulheres. 9. Você está com 9. E aí você quer formar comissões com exatamente 3 homens. Então, se você vai formar comissões com exatamente 3 homens, você tem a quantidade de homens a escolher e o restante, né? O restante vai ser a escolha que você vai fazer das mulheres. Opa, na verdade não, né? Não, professor. Ah, Minha ideia tá incorreta. Eu tenho que pensar separadamente, né? Eu tenho 5 homens e eu tenho 4 mulheres. São coisas distintas. Aí aqui, dos 5 homens, eu vou escolher 3 homens. Então, vou dar um 5 tracinho aqui, homens, professor. Só. desses 5 homens eu vou fazer grupos de 3. Enquanto que dessas 4 mulheres eu vou fazer com exatamente 3 homens. As comissões são 5. Então, dessas 4 eu vou escolher 2. Então, são tratos separados, né? São 2 combinações distintas que você vai fazer. E aí depois você vai usar o princípio da contagem, ou seja, as decisões que você tomou na primeira, D1, e as decisões que você tomou na segunda, você vai fazer o produto. É esse o raciocínio que você desenvolve aqui. Então, para formar a comissão, devemos escolher 3 homens e 2 das mulheres. Então, na hora de escolher os 3 homens, eu tenho 5, é uma combinação de 5, 3 a 3. E na hora de escolher as mulheres, eu tenho 2 para escolher de 4, né, de 4 mulheres. Então, eu tenho 10 vezes 6, 60 comissões possíveis. Bem, e aí vem a outra pergunta, né? A outra pergunta no 6.12, aqui ele disse exatamente. Inclusive, essa é uma palavra que vocês têm que prestar muita atenção no enunciado de combinatória, tá? A palavra exatamente muda totalmente o resultado, né? Se você tirar a palavra exatamente, a conta é outra. Então, ele chama atenção aqui. Nessa primeira, você tinha exatamente 3 homens. Aqui ele diz, com 5 homens e 4 mulheres, quantas comissões de 5 pessoas com pelo menos. Ele trocou exatamente agora por pelo menos. E aí isso muda totalmente a situação, né? Porque você pode ter comissão que tenha 3 homens, e aí você vai ter 2 mulheres. Você pode ter comissões que tenha 4 homens, e aí você só vai ter uma mulher. Ou você pode ter comissões que tenham 5 homens, e aí você não tem mulher nenhuma. Então, para a primeira situação, para escolher os 3 homens, você tem um total de 5. E para escolher as mulheres, você tem um total de 4. Então, você escolhe 2 de um total de 4, você escolhe 3, aqui está errado, 3 de um total de 5. Então, 3 de um total de 5, 2 de um total de 4, para a primeira situação. Na segunda situação, você vai escolher 4 homens de um total de 5 e você vai escolher uma única mulher de um total de 4. E na última situação, você vai escolher 5 homens de um total de 5 homens. E aí você vai fazer essa conta em cada caso, né? Pode até usar essa formulazinha aqui, se quiser. E você vai encontrar 10. Essas 10 é exatamente a quantidade que nós já fizemos aqui. Ó. Ele contou as 10 aqui, uma por uma, que é a combinação 5, 3 a 3, que são 10. 6 é a combinação 4, 2 a 2, né? 4 fatorial, dividido por 2 fatorial, vezes 2 fatorial, que é a diferença. Então, isso dá 4 vezes 3 vezes 2, dividido por 4, né? Porque aqui é 2 vezes 2, então 6. De fato, são 6. Bem, combinação 4, 5 a 5, 5, 4 a 4. Então, você tem 5 fatorial dividido por 4 fatorial e 1 fatorial. Então, isso dá de fato 5. E a combinação 5, 5 a 5 só é uma, né? Só tem um grupo de 5 mesmo. Então, só uma. Faltou olhar. Essa aqui dá 4. 4, 1 a 1. Pô, só tem uma. Então, é uma de cada vez. Então, de fato, dá 4. Mas, se fizer a conta, vai verificar que de fato é isso. Bem, então, aqui dá 60, aqui dá 20 e aqui dá 81. Ok.
81 maneiras distintas de você formar comissões que tenham pelo menos 3 homens. Pode ter 3, pode ter 4 ou pode ter 5. Exemplo 6.13. Tem-se 5 pontos sobre uma reta R e 8 pontos sobre uma reta R'. Esses problemas geométricos o ímpar adora, tá? Então, todo problema geométrico que vocês encontrarem de combinatória, olhem. Olhem, porque lá está cheio de geômetra. Toda vez que tem uma linha, um traço, eles estão lá. Eles adoram os desenhozinhos. Então, fiquem de olho nisso daí. Esse tipo de problema que tiverem linhazinhas, probleminhas desenhados, sempre está presente no ENC. Então, vamos lá. Você está com duas retas. E aí tem 5 pontos em uma reta, a reta R, e 8 pontos na reta R'. R e R'. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos em uma reta e 8 pontos na outra. E aí ele pergunta, quantos triângulos e quantos quadriláteros convexos com vértices nesses pontos existem? E aí o problema é o seguinte, ele diz assim, você pode escolher um aqui, estabelecer um aqui, e aí escolher os dois aqui. Se você faz isso, então para cada um desses, que você vai ter 5 escolhas, você vai escolher 2 entre esses 8 aqui, sem acontecer as repetições. Então, para cada um desses 5 aqui, você vai ter uma combinação de 8, 2 a 2, para fazer a sua escolha do lado de cá. A outra possibilidade é o contrário. Você pode escolher um aqui, e aí você vai ter 8 escolhas aqui, e do lado de cá você vai escolher 2 do total de 5. Então, combinações de 5, 2 a 2. Tem essas duas possibilidades. Então, ele diz aqui, para formar um triângulo, ou você toma um ponto em R e 2 pontos em R', ou toma um ponto em R' e 2 pontos em R. O número de triângulos, então, é 5 vezes a combinação de 8, 2 a 2, ou 8 vezes, mais 8 vezes a combinação de 5, 2 a 2. Segundo ele, isso dá 140 mais 80, 220. Eu vou acreditar nele. Bem, também se poderia pensar em 3 dos 13 pontos. Então, pensa no geral, uma outra maneira de pensar. Então, você faria uma combinação 13, 3 a 3. Aí você vai pensar assim, mas aí vai ter situações em que eu vou pegar 3 pontos na mesma reta. E aí, se eu pegar 3 pontos na mesma reta, não é um triângulo. Então, é claro que eu estou contando demais aqui nessa circunstância. Então, daqui eu tenho que tirar a situação em que eu pego 3 do total de 8 e a situação em que eu pego 3 do total de 5. Então, daqui eu tenho que subtrair as combinações 8, 3 a 3 e eu tenho que subtrair as combinações 5, 3 a 3. Foi o que ele fez aqui. Combinação 13, combinação 8, combinação 5, 13, 3 a 3, 8, 3 a 3, 5, 3 a 3. Segundo ele, dá esses números. Então, o total 220, bateu certinho com o raciocínio anterior. Bem, agora para formar um quadrilátero convexo, aí não tem outro jeito. Para formar um quadrilátero convexo, você tem que pegar 2 de um lado, 2 do outro. A quantidade vai ser exatamente a mesma dos dois lados. E aí é simplesmente você fazer... devemos tomar 2 pontos em R e 2 pontos em R'. O que pode ser feito como 5, 3 a 3 vezes 8, 2 a 2. Isso aqui está errado. Isso aqui é 2, gente. Eles têm uns erros de digitação estranhos, É porque 5, 2 a 2 e 5, 3 a 3, ambos dão 10, Nas duas situações o valor é o mesmo, tá? A gente sabe disso por quê? Porque a gente sabe que se você tiver aqui NP, e aqui você tiver N e aqui N menos P, ou seja, se a soma desses dois der o de baixo, então essas coisas são iguais, tá?
é uma propriedade das combinações. Então, a combinação 5, 3 a 3, ela é igual à combinação 5, 2 a 2, tá? Então, ele colocou o 3 aqui, colocou o 10 aqui, nem sentiu que estava errado. Mas aqui é 5, 2 a 2, né? Que são 2 pontos que você escolhe na reta R e 2 pontos que você escolhe na reta R'. Então, é 5, 2 a 2 e 8, 2 a 2, que dá 10 vezes 28. Diz ele que é 28. Eu acredito, mas vamos fazer essa conta pelo menos. Bem, 8, 2 a 2 vai dar 2 fatorial. E aqui vai ficar 6 fatorial, né? Isso vai ser igual a 8 vezes 7. O 6 fatorial cai com 6 fatorial, dividido por 2. Então, 8 vezes 7 dá 56, né? Dividido por 2, 28. Tá certo. Então, 10 vezes 28, 280 modos distintos de você formar o quadrilátero. Deixa eu ver. Temos 4 minutos. Deixa eu olhar para o tamanho do que eu tenho para falar aqui. Vamos voltar daqui a pouco, né? Em outras fórmulas combinatórias. Deixa eu dar uma parada aqui nesse vídeo e a gente faz um outro vídeo para a segunda parte.